Oi pessoal, boa noite, como vocês estão? Primeiro eu queria agradecer, a presença de todos vocês aqui comigo, principalmente por eu apresentar um projeto tão legal, estudado há tanto tempo, feito com muito carinho para vocês. Eu sei que muitos de vocês não me conhecem, então por isso eu vou fazer uma breve apresentação. Eu sou Renata Simões, eu sou especialista em periodontia e sou também professora da UFPE. Eu atuo tanto na graduação quanto na pós-graduação. Além disso, eu sou doutora em odontologia e alguns anos atrás eu tive a oportunidade de fazer um pós-doutorado fora do Brasil. Então eu fiz meu pós-doutorado em periodontia no Eastman Dental Institute. E eu vou dividir algumas coisas com vocês, Durante a minha carreira, principalmente no início, eu tinha muita dificuldade e às vezes eu me sentia até receosa de fazer alguns procedimentos cirúrgicos. Isso porque é muito comum no começo, principalmente da nossa carreira, a gente ter algumas dificuldades, a gente perder algumas cirurgias, a gente ter que repetir algumas cirurgias, a gente gastar muito material. Então isso tudo, eu depois de um tempo percebi que na verdade só faltava um pouquinho mais de atenção minha em relação ao procedimento que eu estava fazendo, principalmente em relação às suturas. Então, ao longo desses meus 17 anos como professora da UFPE, eu tive a oportunidade de ajudar mais de 1.000 dentistas na sua formação, além dos alunos que eu ajudei a formar como especialistas, como mestres e doutores na área da odontologia. Então a gente sabe que para a gente evoluir na nossa profissão, a odontologia está sempre se atualizando, então a gente precisa de muito estudo, a gente precisa de muito esforço. E eu sei que muitas vezes é muito difícil para nós fazermos todos os cursos que a gente gostaria de fazer. Então por isso que eu convido a vocês, a conhecerem mais um pouco sobre o mundo das suturas, porque eu garanto a vocês que o procedimento cirúrgico que você vai fazer no seu paciente vai ser muito melhor. O que é que nós queremos que o paciente tenha, quando a gente faz um procedimento cirúrgico? Nosso maior desejo é que o paciente seja tranquilo no pós-operatório, que a gente não perca nenhum tipo de enxerto, que a gente não perca material, que a gente não gaste muito material, que a gente não gaste muito tempo na hora da realização de uma sutura. E nisso eu posso ajudar vocês. Então eu vou mostrar agora para vocês um pouco do que a gente pode desenvolver com as suturas. Então eu convido vocês para que a gente assista uma pequena aula. Agora eu vou mostrar para vocês alguns procedimentos e algumas dicas muito importantes para que vocês aprendam e desenvolvam as suturas no seu dia a dia clínico da melhor maneira que vocês puderem. Então, quando a gente vai falar em suturas, a gente tem que lembrar das propriedades da sutura. É muito importante que a gente conheça cada detalhe para que a gente consiga obter sucesso no nosso dia a dia clínico. Então, as suturas, elas precisam ser assépticas, ou seja, essa sutura, ela não pode trazer nenhum tipo de contaminação para aquela ferida cirúrgica que nós fizemos. As suturas precisam ser o mais atraumáticas possível. A gente sabe que todo e qualquer procedimento cirúrgico, nós levamos um trauma ao paciente, mas a nossa sutura, dependendo da agulha que nós vamos escolher, ela vai ser menos traumática. Então esse é um dos nossos objetivos. Outra propriedade muito importante das suturas é que ela tem uma tensão adequada. Isso nós vamos conseguir utilizando os nós adequados para cada sutura. Então tem área que a gente vai precisar de uma tensão maior, tem área que a gente vai precisar de uma tensão menor. A gente também precisa ter cuidado para que a tensão nessa sutura não seja exagerada e que durante o processo de cicatrização do paciente haja um rompimento dessa sutura. Outra propriedade interessante é que os bordos eles têm que ser cruentos. A gente não consegue fazer sutura em um bordo cruento e um bordo que está epitelizado, ou dois bordos epitelizados. Então os dois bordos eles precisam estar cruentos para que a gente consiga sucesso na nossa sutura. E outra coisa muito importante é que a gente precisa fazer a sutura plano a plano, ou seja, se eu estou suturando músculo, eu vou suturar músculo com músculo. Se eu estou suturando epitélio, eu vou suturar epitélio com epitélio. Assim, a gente vai desenvolvendo as técnicas para que a gente consiga o nosso melhor resultado em relação aos nossos procedimentos cirúrgicos. A gente precisa lembrar também a importância das agulhas quando a gente faz um procedimento cirúrgico e que a gente vai executar
a sutura. Por exemplo, nós precisamos saber que a agulha ela é dividida em 3 partes. E por que é importante a gente saber disso? Porque cada parte tem a sua importância e cada parte vai ter o seu papel quando a gente vai elaborar ou realizar uma sutura. Então, nós temos 3 partes que compõem essa agulha. Nós temos a ponta ou extremidade, que vocês vão ver um pouco mais à frente, que isso é muito importante quando nós vamos escolher um fio de sutura agulhado. Nós temos o corpo dessa agulha e também nós temos a porção final, o que também nós podemos encontrar em muitos lugares como encastoamento do fio. Esse encastoamento do fio ele é muito importante para que durante a realização da nossa sutura não haja uma soltura desse fio da agulha e que a gente então perca o nosso procedimento ou até o nosso fio por conta de um encastoamento mal elaborado ou mal executado. Outra coisa muito importante no nosso dia a dia é nós sabermos escolher qual o tipo de agulha adequada para cada tipo de cirurgia. Então nós temos vários diâmetros de agulha, nós temos várias curvaturas das agulhas. As agulhas mais utilizadas na odontologia são as agulhas de 3/8, ou seja, você divide um círculo em 8 partes e a agulha que é 3/8 dessas partes é a mais utilizada na odontologia. Outra agulha também muito usada é a agulha de meio círculo. Existem algumas situações em que a agulha de meio círculo ela é melhor indicada e existem situações em que a agulha de 3/8 é melhor empregada. Ainda nós temos a agulha de 1/4 de círculo, que para a odontologia não é muito empregada, e também a agulha de 5/8 de círculo, que também não é muito usada na odontologia, mas ainda é possível nós encontrarmos no mercado. É muito importante que nós saibamos ler o rótulo dos nossos fios. No rótulo existem diversas informações que nos ajudam caso a gente esqueça de alguma informação, o rótulo vai nos dar. Então, por exemplo, nós temos o material e a descrição desse rótulo, nós temos o comprimento do fio, nós temos qual o comprimento da agulha e ainda nós temos o diâmetro desse fio. Então, ler o rótulo dos fios de sutura que nós utilizamos é algo muito importante que a gente deve saber detalhadamente para que a gente não empregue o fio equivocado num procedimento que a gente precisaria, por exemplo, de um fio mais delicado e a gente termina usando um fio de um diâmetro maior numa área onde não está muito bem indicada. Além disso, os fios eles têm algumas características que elas são muito importantes para que a gente conheça. Esses fios eles têm que ser inertes aos tecidos ou quando eles causem algum tipo de inflamação, que esse processo inflamatório não seja exagerado. Ele tem que ser, caso ele seja absorvível ou reabsorvível, como a maioria das pessoas utilizam, ele tem que ter uma absorção simultânea à cicatrização. Não pode demorar muito mais tempo na ferida e também não pode ser reabsorvido de maneira muito rápida. Ele tem que ter uma força têncil adequada. Você tem que dar um nó no seu fio e ele permanecer ali durante todo o tempo de cicatrização, no período de cicatrização do paciente. Não deve favorecer o crescimento microbiano e principalmente o crescimento bacteriano. Nós sabemos que os fios, que são multifilamentares, eles favorecem o acúmulo de biofilme e na nossa cicatrização isso passa a ser um problema, principalmente quando a gente faz algum tipo de cirurgia estética. A gente quer que tenha o máximo controle de biofilme naquela região. Ele deve não ser não capilar, não alergênico e não carcinogênico. Então é muito importante que os nossos fios sejam o mínimo traumático possível para aquela área onde nós estamos fazendo um procedimento cirúrgico. Ele também deve ser flexível, porque na hora da gente fazer o nó, ele tem que ter uma flexibilidade para que a gente consiga manusear de maneira mais fácil esse fio. Ele não deve ter uma elasticidade muito grande, porque senão durante o período de cicatrização, quando tem um edema normal, pós-cirúrgico, a gente sabe que sempre vai ter um edema. Se ele for muito elástico, ele não vai manter a tensão adequada para que haja a cicatrização. E também os fios eles devem ter uma boa visualização.
Dependendo da coloração do fio, nós vamos ter alguma dificuldade para visualizar. Por exemplo, um fio 7/0, a gente só com a nossa visão é muito difícil para a gente localizar. Então, fio 7/0, muitas vezes a gente já precisa utilizar ou uma lupa ou um microscópio. Se esse fio tem uma coloração azulada ou mesmo uma coloração negra, nós vamos observá-lo com mais facilidade. Então, até isso na hora da escolha do fio que nós vamos utilizar para a cirurgia, nós temos que atentar a esses detalhes. O fio também ele tem que ter uma esterilização fácil, né? E hoje nós utilizamos os fios, né? Que eles são já vêm esterilizados. A gente não precisa ter essa preocupação, né? Com a esterilização do fio, mas a gente tem que lembrar que esse fio, após ele passar pelo processo de esterilização, ele não pode ter modificação na sua estrutura. Então hoje nós usamos os fios que, caso sobre, né? Algum fio, a gente sempre vai descartar, porque os fios eles já vêm agulhados. E de preferência, né, que esses fios sejam de baixo custo. Então a gente sabe que quanto mais tecnologia empregada, né, para o desenvolvimento de determinados fios, mais alto vai ser o seu custo. Então no nosso dia a dia a gente precisa aprender essas características e associar isso ao baixo custo do fio, ou que os fios tenham o custo mais adequado para o seu dia a dia, para o desenvolvimento, né, das suas cirurgias, e que isso também se reverta em lucro, né, no seu dia a dia do consultório. Ainda nós temos a classificação dos fios de sutura, que isso é muito importante quando a gente vai escolher um fio. Nós temos quanto à absorção, nós podemos ter fios absorvíveis ou fios não absorvíveis. Os fios absorvíveis, eles devem ser utilizados sempre que nós vamos fazer, por exemplo, um enxerto de conjuntivo e que nós vamos ter um retalho cobrindo aquele enxerto. Ele pode ser classificado ainda quanto à sua construção, ele pode ser monofilamentar ou multifilamentar. Quando a gente fala em cirurgia estética, né, seja periodontal, periimplantar, qualquer tipo de cirurgia, principalmente quando envolve algo estético, a gente sempre dá prioridade aos fios monofilamentares, porque eles vão acumular muito menos biofilme ou até não acumular biofilme sobre a sua estrutura. Já os fios multifilamentares, eles acumulam muita bactéria em cima desses fios, o que dificulta a cicatrização do paciente. Quanto ao diâmetro, os fios eles podem variar de 0 até 11 zeros. Quanto maior o número de zeros for esse fio, mais fino vai ser esse fio. Então, por exemplo, um fio 6/0, ele é mais fino do que um fio 5/0. A gente precisa entender essas diferenças, que é para a gente saber empregar o fio certo para o procedimento cirúrgico adequado e assim a gente obter o melhor resultado. E no nosso caso, né, a gente que faz cirurgia, cirurgião dentista, quanto mais confortável for o pós-operatório do paciente, melhor para nós, melhor para o nosso paciente. Em relação aos tipos, né, de fio de sutura, essa tabela ela dá um apanhado geral, né, sobre os diferentes tipos de fios de sutura que nós temos disponíveis no mercado brasileiro, e vocês podem observar que eles vão ter diferenças na tensão, diferença na reabsorção e também na reação tecidual. Nós utilizamos muito fio de nylon ou poliamida, né, que é a mesma coisa. Algumas empresas chamam nylon, algumas empresas chamam poliamida, mas é popularmente conhecido como nylon, e ele dá uma reação tecidual mínima, ou seja, a reação que vai ter naquele tecido quando a gente utiliza um fio de nylon é mínima, então o pós-operatório do paciente vai ser muito confortável. A gente precisa lembrar, sempre que a gente vai fazer uma sutura, a gente precisa lembrar que existe um local ideal para a gente fazer a inserção da nossa agulha. Esse local ideal faz muita diferença no resultado que nós vamos obter. Se você coloca a agulha muito para a ponta da papila, o que acontece muitas vezes é você romper essa papila e às vezes você teria um resultado muito satisfatório se isso não tivesse acontecido, mas como você fez a inserção no local errado, né, ou muito na ponta da papila, você terminou lacerando essa papila. Então é muito importante que vocês entendam que vocês sabem que a papila forma um triângulo
E abaixo desse triângulo, cerca de 1 a 2 milímetros abaixo da base desse triângulo, é o local ideal para nós fazermos a inserção da nossa agulha e assim a gente não correr o risco de romper essa papila. Vocês sabem a dificuldade, né? Quem faz clínica sabe como é difícil a gente reestruturar uma papila depois que essa papila foi perdida. Em relação aos tipos de sutura, né, nós temos uma classificação bem didática. Nós temos as suturas interrompidas e nós temos também as suturas que são contínuas. Na maioria dos casos, a gente utiliza suturas interrompidas. As suturas interrompidas, elas têm algumas vantagens sobre as suturas contínuas. Por exemplo, se você tiver qualquer problema, né, uma inflamação mais exagerada, algum tipo de infecção numa sutura contínua, muitas vezes você perde todo o seu procedimento. Já quando você realiza uma sutura interrompida, se você tiver problema em um único pontinho, você vai lá e resolve naquele ponto especificamente. Então, a sutura interrompida apresenta algumas vantagens sobre a sutura contínua, mas em algumas situações a sutura contínua ela é muito bem empregada e ela deve ser utilizada no nosso, nós devemos ter conhecimento para utilizar, né, saber quando utilizá-la dentro do nosso arsenal de suturas, né? Em relação ainda aos tipos de sutura, eu vou detalhar um pouco mais para vocês umas suturas que são mais utilizadas no nosso dia a dia. Nós temos, né, a sutura interrompida ou simples direta, que é aquela sutura que a gente aprende na faculdade e leva para o resto da vida. Então, eu tenho certeza que a maioria de vocês utiliza isso com muita frequência no seu dia a dia. É uma sutura ótima para a gente utilizar, só que a gente precisa entender que ela tem algumas limitações. Ela é muito boa, ela serve como auxiliar das diversos tipos de suturas mais elaboradas ou um pouco mais complexas, mas é aquele tipo de sutura que a gente aprende na faculdade e carrega com a gente para o resto da nossa vida clínica, né? Ela é muito utilizada para aproximar os retalhos, né, vestibular e lingual. Ela permite um melhor fechamento da papila interdentária. Muitas vezes a gente utiliza um outro tipo de sutura e como auxiliar a essa sutura mais complexa, a gente usa a sutura simples interrompida. Ela é muito utilizada também em retalhos que requerem uma coaptação muito justa dos bordos, como por exemplo, muitas vezes a gente faz um enxerto ósseo, utiliza um tipo de sutura e vai utilizar a sutura interrompida como auxiliar para a gente conseguir aproximar ainda mais esses nossos bordos. Ela é indicada, muito bem indicada para regiões desdentadas, quando você faz cunha proximal, seja essa cunha distal ou cunha mesial, e também ela é usada nas incisões relaxantes, quando a gente precisa fazer o fechamento. Além disso, é muito importante que a gente esclareça que nesse tipo de sutura o fio passa numa direção só. A gente não faz mudança da agulha para que haja uma mudança na direção do fio. Então o fio sempre passa numa direção única. Então mostrando, né, esse esquema para vocês, a gente pode observar que o fio, né, a nossa agulha vai penetrar da face vestibular para dentro do retalho, de dentro do retalho para a face lingual. Então, a gente retorna com o fio para a face vestibular e vamos fazer o nosso nó. Quase sempre esse nosso nó é um nó de cirurgião e que vocês vão ter a oportunidade de ver mais à frente. Então, exemplificando, né, um caso clínico aqui para vocês, um caso bastante antigo, onde nós ainda fazíamos uso dos fios de seda. Hoje, nas cirurgias plásticas periodontais e periimplantares, nós não utilizamos mais os fios de seda, porque a gente sabe que ele acumula uma grande quantidade, né, de biofilme. Mas aí, só para exemplificar para vocês, tanto a localização da sutura, né, lembrando daquele triângulo que a gente coloca a inserção da agulha abaixo, 1 a 2 milímetros abaixo da base desse triângulo, e mostrando para vocês uma sutura simples interrompida. Mais um caso, né, onde foi realizada uma cirurgia para aumento de coroa clínica, em que a gente pode observar também entre os dentes as suturas simples interrompidas que foram realizadas. Nesse videozinho eu vou mostrar para vocês, né, como realizar, né, na prática esse tipo de sutura. Da mesma maneira que vocês viram no esquema, vocês podem observar que o fio passa em uma única direção. Você entra na face vestibular, você sai dentro do retalho, você entra na face dentro do retalho, sai na face lingual e você vai retornar com a sua agulha para a face vestibular,
onde você vai realizar o nó de cirurgião. Por que a gente sempre utiliza o nó de cirurgião? Porque a gente garante que não haverá rompimento dessa sutura no período pós-operatório. A gente já sabe que o paciente vai ter um edema, que é um edema normal, próprio de todo o processo de cicatrização. O processo de cicatrização passa por um período de inflamação e nós queremos essa inflamação porque disso depende a nossa cicatrização. Então, nesse período de inflamação que aumenta um pouco, né, o volume entre as células, vai ter um pequeno edema e com esse nó de cirurgião nós vamos garantir que não haverá ruptura dessa sutura que nós demos naquela região. Então é importante também que eu diga para vocês que quando nós vamos fazer, né, o corte do excesso de fio, a gente sempre precisa lembrar que nós temos que ter de 4 a 5 milímetros de excesso de fio nesse nó, que é para a gente poder remover essa sutura com mais facilidade no período pós-operatório, no período de cicatrização. Outra sutura, né, que é muito utilizada na nossa clínica diária, principalmente quando a gente faz alguma cirurgia nas regiões retromolares, é a sutura em forma de 8. Essa sutura ela é muito utilizada em áreas linguais, né, em áreas do segundo ou terceiro molar, às vezes quando você tem um excesso de tecido, muitas vezes até quando você faz a remoção do terceiro molar, você utiliza esse tipo de sutura e ela é muito boa também para aproximar os bordos vestibulares e linguais. E ela dá uma justa coaptação, mas uma grande desvantagem desse tipo de sutura é que fica uma quantidade muito grande de fio no retalho. Então talvez isso seja uma desvantagem e por isso que ela é muito mais utilizada quando a gente faz um acesso em região retromolar. Como vocês também podem ver no esquema, ao contrário da sutura interrompida simples, nesse tipo de sutura a gente faz uma modificação no sentido do fio. Então primeiro você vai entrar na face vestibular, sair dentro do retalho, então você vai para a face lingual ou palatina e entra para dentro do retalho novamente. Quando você retorna para a face vestibular, você vai ter a formação de um 8 dentro da ferida. Por isso que essa é uma das desvantagens desse tipo de sutura, que uma grande quantidade de fio vai ficar lá dentro da sutura. E aqui nesse vídeo vocês vão poder observar todos os detalhes, né, de como executar essa sutura. Então vocês vão ver geralmente uma região retromolar em que nós vamos fazer a penetração inicial da agulha, né, de vestibular para dentro do retalho. E ao contrário da sutura interrompida simples, agora nós vamos mudar a direção do fio. Agora nós vamos entrar da face lingual ou palatina para dentro do retalho. Então, vocês podem ver, né, no vídeo com detalhes, nós estamos introduzindo a agulha da face lingual ou palatina para dentro do retalho, então nós mudamos a direção do fio e agora nós vamos retornar para a face vestibular e vamos fazer o nosso nó de cirurgião. Como eu disse antes para vocês, é muito importante a gente utilizar esse tipo de nó, porque nós vamos garantir que esse nó ele não vai se soltar no período de cicatrização. E aí a gente vai dar um conforto para o paciente e também uma segurança que o nosso procedimento não vai ser perdido, ou que o paciente não vai romper essa sutura e vai ficar se queixando de dor, ou vai ficar ligando para você dizendo que tem alguma coisa que aconteceu que não está dentro do esperado. Até porque quando a gente faz um procedimento cirúrgico, a gente sempre espera que o pós-operatório do paciente seja muito confortável. Outra coisa que nós devemos lembrar, na hora de cortar o excesso de fio, sempre deixar de 4 a 5 milímetros para que isso facilite a remoção dessa sutura no período pós-cicatrização. Uma sutura, né, muito utilizada quando a gente pensa em aprofundamento de vestíbulo, quando a gente pensa em realizar um enxerto gengival livre, é a sutura periostal ou periosteal. Nesse tipo de sutura, você tem como objetivos principais prender ou adaptar o enxerto gengival livre. E nas suturas que a gente faz na extensão do vestíbulo, que também pode ser chamada de aprofundamento de vestíbulo ou vestibuloplastia, ele tem como objetivo segurar o retalho no lugar. Há dois tipos de suturas periostal ou periosteal. Uma retentiva e a outra de fechamento.
Quando a gente fala em cirurgia, em sutura, né, retentiva, é uma sutura compressiva e ela é no sentido horizontal. Já quando a gente pensa numa sutura periostal de fechamento, ela é usada para segurar os bordos do retalho sobre o periósteo. Então vocês podem ver nesse esquema, né, a sutura de fechamento, que ela é vertical, e a sutura retentiva, que ela é horizontal. Então vocês podem observar nesse esquema que eu vou mostrar para vocês, que esse tipo de sutura você vai penetrar a agulha no tecido e essa agulha ela deve penetrar no tecido no ângulo de 90 graus. Então você vai estender, né, a penetração dessa agulha até o periósteo. Então na verdade você sente aquele barulhinho quando passa pelo periósteo do paciente. Em seguida você vai fazer uma volta de 180 graus. Então, por isso, nesse caso, é muito importante que vocês tenham uma agulha de meio círculo, porque nesse caso vai facilitar muito a realização desse tipo de sutura. Então, depois de você fazer esse giro de 180 graus, você retorna para a face vestibular, então você vai fazer o seu nó de cirurgião. Mais uma vez, lembrando a importância do nó de cirurgião, que é para você manter essa sutura estável no período de cicatrização do paciente. Então, só mostrando para vocês, né, uma sutura periostal ou periosteal retentiva, em que nós fizemos um aprofundamento de vestíbulo e nós precisamos manter esse retalho apical em relação ao que ele estava anteriormente. Então, a gente pode ver essa sutura periostal retentiva. Mais um caso, né, mostrando uma sutura periostal retentiva, onde foi realizado um enxerto gengival livre e a gente precisa, mais uma vez, manter o retalho numa posição apical ao que ele se encontrava anteriormente. E aí nós vamos entrar um pouco em suturas mais elaboradas, mas que elas são extremamente úteis no nosso dia a dia. Então as suturas cochoeiras, elas são suturas um pouco mais elaboradas, mas que são suturas que quando a gente entende como elas atuam, como elas são úteis no nosso dia a dia, principalmente para a gente ter melhores resultados cirúrgicos, vocês vão ver que elas são maravilhosas e elas devem ser muito empregadas. A sutura cochoeira horizontal, ela promove uma excelente aproximação dos bordos. Ela tem uma boa resistência à tensão, principalmente quando a gente pensa em seções musculares. Ela faz uma coaptação dos bordos interproximais excelente, principalmente, né, sobre enxertos ósseos. E aí a gente pode observar, né, nesse esquema como é realizada esse tipo de sutura. Esse tipo de sutura também é muito útil quando a gente faz, por exemplo, um implante único. Então, o implante unitário para esse tipo de sutura é muito bom, principalmente se você utilizar implantes de estágio único, porque você coloca já o cicatrizador e você faz um coxim, né, ao redor daquele cicatrizador. Nesse tipo de sutura, a agulha vai penetrar na face externa do retalho vestibular e vai sair na face externa do retalho lingual. Você faz uma volta de 180 graus e você vai inserir novamente a sua agulha no retalho lingual para sair no retalho vestibular. Então você vai e faz o nó. Vocês podem observar que forma um círculo ao redor desse implante que eu estou mostrando para vocês. Isso serve para áreas edêntulas, isso serve para a área de implante, isso serve também para a área de dentes. A cochoeira horizontal, ela é também conhecida como sutura em X. Então, vocês sabem, né, que sempre nós fizemos sutura em X, a gente sempre chamou sutura em X, principalmente quando a gente faz algum tipo de exodontia, e mesmo assim a gente não sabia que a gente estava fazendo uma sutura cochoeira horizontal. Então, essa sutura no nosso dia a dia clínico, ela é muito útil. Vocês podem observar nesses esquemas que eu estou mostrando para vocês, que a sutura cochoeira horizontal, os fios, eles são na mesma direção, eles ficam paralelos um ao outro na direção horizontal. E a sutura em X, ela é muito empregada, principalmente quando a gente faz exodontia, porque quando a gente faz a exodontia, o que nós precisamos, na verdade, é manter o coágulo naquele lugar. E esse tipo de sutura é bastante útil. Eu vou mostrar para vocês, né, nesse videozinho como fazer a execução desse tipo de sutura. Então vocês podem observar que nós vamos introduzir a agulha no retalho vestibular e essa agulha ela vai sair dentro do retalho.
Então, inserindo a agulha, né? Sempre a gente dá prioridade para inserir a agulha num ângulo de 90 graus em relação ao retalho, porque isso favorece a inserção da nossa agulha e a gente vai ter muito mais tranquilidade na passagem dessa agulha pelo retalho. Após a inserção, né, da face vestibular para dentro do retalho, nós vamos inserir a agulha de dentro do retalho para a face lingual ou palatina. E como vocês podem ver no vídeo, você vai retornar, deixando de 4 a 5 milímetros distante, né, a saída da agulha para a nova entrada da agulha, mas isso num plano horizontal. Por isso que esse tipo de sutura é denominado sutura cochoeiro horizontal. A sutura cochoeiro horizontal, ela tem as variações, como eu mencionei para vocês anteriormente. Quando a gente faz uma exodontia, nós usamos a sutura cochoeiro horizontal em forma de X, que também é um tipo de sutura cochoeiro. Então nós sempre utilizamos, mas a gente sempre classificava como sutura em X. Como vocês podem ver no vídeo, a gente já fez a introdução da agulha de 4 a 5 milímetros distante, né, de onde ela saiu no retalho lingual, e agora fazendo, né, a inserção de dentro do retalho para a face vestibular, distante também, né, da nossa entrada de 4 a 5 milímetros, e vamos fazer o nosso nó de cirurgião. Outro detalhe muito importante, sempre que a gente pega o fio curto, a gente precisa cruzar as nossas mãos, né? Passar uma mão pela outra, que é para a gente não ter a formação de um nó no meio desse nó que a gente está fazendo. Então esse deslize, como vocês podem ver no vídeo, né? Sempre buscando o fio menor, levando para o lado contrário, faz com que o nosso nó não se desfaça durante o período de cicatrização. E mais uma vez, lembrando para vocês, né, deixar de 4 a 5 milímetros de excesso de fio para que a gente consiga remover esse nó, né, remover essa sutura de maneira mais fácil no período de cicatrização. Agora eu vou mostrar para vocês, né, outra sutura que eu adoro, além de achá-la super charmosa, né? Então eu uso com muita frequência esse tipo de sutura, até porque a cochoeiro vertical, ela é uma sutura muito indicada para a coaptação dos bordos interproximais. Quando a gente tem enxertos de tecido mole, quando a gente precisa de enxertos ósseos. Além disso, ela dá um excelente reposicionamento dos retalhos. Áreas interproximais estreitas, esse tipo de sutura é a mais bem indicada, porque geralmente a gente tem dificuldade para fazer esse tipo de sutura nas áreas, né, muito estreitas. Então a cochoeiro vertical, ela nos dá essa versatilidade para a gente utilizá-la em áreas interproximais que são bastante estreitas. Como vocês podem ver no esquema que eu estou apresentando para vocês, ao contrário da agulha, da sutura cochoeiro horizontal, que os fios ficam, né, horizontalmente paralelos, nesse caso os fios ficam verticalmente paralelos. Então vocês vão ver nos esquemas que eu vou mostrar para vocês. Nesse tipo de sutura, a agulha ela vai penetrar na face externa, né, do retalho vestibular, e você tem que distar essa agulha de 4 a 6 milímetros da margem do retalho, porque essa agulha ela vai penetrar 2 vezes de maneira vertical naquele retalho. Por isso que você precisa dar uma distância um pouco maior da margem. Em seguida, você vai penetrar na face palatina ou lingual, lembrando também dessa distância de 4 a 6 milímetros. Vocês sempre têm que lembrar, quando vão executar esse tipo de sutura, que os fios eles vão ficar paralelos de maneira vertical. Por isso é tão importante a gente dar aquela distância de 4 a 6 milímetros da margem. Então, quando a gente saímos na face lingual ou palatina, vamos retornar para a face vestibular, só que nós vamos agora penetrar a agulha novamente na face lingual, distante de 2 a 3 milímetros de onde saiu a nossa agulha. Se vocês observarem o esquema, vocês vão entender muito bem o que eu estou falando. Então agora nós vamos retornar para a face vestibular, da mesma forma, distante de 2 a 3 milímetros de onde nós incluímos a agulha inicialmente, e vamos fazer o nosso nó de cirurgião. Então, eu gosto muito dessa figura, porque aqui nós vemos claramente como esse fio vai passar dentro do retalho quando nós elaboramos uma sutura cochoeiro vertical. E agora eu vou mostrar para vocês num vídeo como elaborar essa sutura
num paciente, no seu dia a dia clínico. Nós vamos, né, introduzir a agulha, lembrando de 4 a 6 milímetros da margem gengival ou da margem do nosso retalho, e nós vamos sair dentro do retalho. Agora nós vamos fazer o mesmo procedimento, só que é de dentro do retalho para a face palatina ou lingual, lembrando, né, daquela distância que eu já comentei com vocês, de 4 a 6 milímetros, porque nesse tipo de sutura os fios eles vão ficar paralelos de maneira vertical, ao contrário da outra que eles ficavam paralelos na horizontal. Então agora, né, que nós já saímos na face lingual ou palatina, nós vamos retornar para a face vestibular. Só que nós vamos penetrar a agulha distante de 2 a 3 milímetros, como vocês podem ver aqui no vídeo, de 2 a 3 milímetros distante de onde saiu a nossa agulha. E vamos sair dentro do retalho. Ao sair dentro do retalho, nós vamos fazer o mesmo procedimento para sairmos na face vestibular, distante, né, de onde nós introduzimos inicialmente a agulha, de 2 a 3 milímetros. Então, vamos repetir, né, o procedimento de 2 a 3 milímetros distante de onde nós introduzimos inicialmente a agulha e vamos, por fim, dar o nosso nó de cirurgião. Eu sempre estou frisando a necessidade do nó de cirurgião, que é para a gente tenha um pós-operatório muito mais seguro para o nosso paciente e que a gente também tenha certeza que esse nó ele não vai se romper durante o período de cicatrização, que nós já sabemos e é esperado que tenha um pequeno edema, um aumento de volume, e aí a gente não pode perder a nossa cirurgia por conta de um nó mal executado. E ao cortar o excesso de fio, sempre lembrar de deixar de 4 a 5 milímetros para facilitar a remoção desse nosso fio. Então, só mostrando, né, um caso clínico aqui para vocês, onde vocês podem observar que foi realizada a sutura cochoeiro vertical. Um outro tipo de sutura muito útil, principalmente quando a gente faz alguns implantes, é o tipo de sutura ancoragem ou tipóia. Nesse tipo de sutura, você vai ter um fechamento primário muito bom sobre membranas ou sobre enxertos e é muito útil na regeneração guiada. Além disso, esse tipo de sutura, ele serve muito como auxiliar às suturas cochoeiros, tanto vertical quanto horizontal. Então, vocês podem ver nesse videozinho que nós vamos introduzir a agulha do retalho vestibular para dentro do retalho, da face vestibular, na verdade, né, para dentro do retalho, nós podemos já fazer a passagem direto para o retalho lingual. E nós vamos fazer um loop, né, de 180 graus ao redor do dente. Vamos ancorar, por isso que chama de ancoragem ou tipóia, vamos ancorar a nossa sutura no dente. E vamos retornar à face vestibular para fazer o nosso nó. E é muito importante, né, que a gente sempre realize esse nó de cirurgião, porque esse nó de cirurgião vai nos garantir que nós não vamos ter perda desse nó, não vamos ter ruptura dessa sutura durante o período de cicatrização. E outra coisa importante é sempre lembrar de deixar de 4 a 5 milímetros de excesso de fio para facilitar a nossa remoção no período de cicatrização. Então eu quero mostrar para vocês também, né, a capa do meu livro. Eu daqui a pouco vou dizer, né, as vantagens que vocês terão em adquirir esse livro. Todos os esquemas que vocês viram durante essa aula, os esquemas, as figurinhas foram tiradas desse livro. E aí os meus contatos, né, para quem quiser entrar em contato comigo, fique à vontade, me mande um e-mail, me mande um alô lá no Instagram, ou comece a me seguir no Instagram, ou me siga também lá no Facebook. E aí, pessoal, vocês curtiram a aula? E olha que eu vou dizer para vocês que isso foi apenas um aperitivo do que eu posso mostrar. Então vocês viram que eu detalhei, né, algumas coisas sobre fios, algumas coisas sobre agulhas, mostrei algumas técnicas de sutura, mas eu garanto para vocês que existem muito mais técnicas do que essas que eu mostrei. Então, você sabendo conhecer cada técnica e empregar no procedimento certo, podem ter certeza que vocês vão economizar tempo, economizar fio, economizar dinheiro e, consequentemente, todos vocês vão aumentar o seu faturamento. Além disso, o que a gente sempre busca é um melhor pós-operatório para o nosso paciente. Então, você fazendo a técnica de sutura adequada, podem ter certeza, eu lhes garanto que você vai melhorar tudo isso
e ainda a satisfação do seu paciente. Mas melhor que eu dizer isso para vocês é vocês ouvirem a opinião de alguns colegas que já fizeram curso comigo e que vão dar agora seus depoimentos. Olá, eu sou Davi Fernandes. Eu me considero um eterno aluno da professora Renata. Fui aluno dela na graduação primeiro. Depois voltei à universidade para ser aluno na especialização e tenho plena consciência que na profissão que escolhi a gente tem que ter uma eterna renovação e nesse aspecto Renata é uma referência para mim, é uma pessoa a quem eu busco sempre, inclusive na minha rotina diária, para discutir os casos e vez por outra a gente encaminha pacientes e enfim, é uma pessoa a quem eu admiro bastante e que com certeza me fez crescer na minha profissão, me aprimorando cada vez mais e me orientando e enfim, é uma pessoa a quem eu tenho muito carinho, além de tudo. E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Ricardo Giorgio, sou de Mossoró, certo? Sou formado há 20 anos e hoje eu estou com a missão, né? Recebi essa missão de falar um pouquinho da professora Renata Simões. Está no finalzinho do meu expediente, certo? A aparência não é das melhores. E o que eu tenho para falar é o seguinte: nesses 20 anos de formado, eu sempre viajei muito em busca de conhecimento, ora especializações, cursos de imersão, e eu tive o prazer de conhecer a professora Renata, uma pessoa ímpar e que eu posso dizer hoje que é responsável pelo upgrade que eu realizei aqui no meu consultório, certo? Na finalizações dos meus casos, no olhar mais refinado, a importância da periodontia na finalização dos meus casos de reabilitação com implante e prótese. E o que eu tenho a dizer hoje é o meu muito obrigado, certo? Um abraço forte. Professora, gostaria de agradecer por abrir meus olhos para o além do óbvio na implantodontia, para o além do corriqueiro, para o alcance da excelência, tendo sobretudo uma visão mais detalhada sobre a importância de todos os tecidos periodontais, no sucesso, na qualidade, na estética final e resultado dos implantes. Muito obrigado. Ter um profissional como referência durante a sua formação acho que é fundamental para que você sempre busque fazer sempre o melhor, né? Durante a minha faculdade, a graduação, a especialização, o mestrado, eu sempre tive um suporte, não só em relação ao conhecimento teórico, mas no conhecimento prático, né, de um profissional que é referência dentro da odontologia, especialmente dentro da periodontia, como a professora Renata, e isso é essencial. Eu sempre tenho isso como referência em qualquer conduta que eu vou ter durante um paciente no consultório, né, sempre tudo pautado em ética e principalmente em muita ciência, buscando a melhor alternativa. Olá, sou Juliana Mal, eu sou periodontista e implantodontista. Estou passando aqui para dividir com vocês a minha experiência no curso da professora Renata. Realmente foi um divisor de águas, um curso muito bem organizado, tanto na parte teórica como na parte prática. Tivemos a oportunidade de vivenciar várias cirurgias, tanto com material de última geração, quanto das técnicas. Então, assim, realmente super indico, foi uma experiência maravilhosa e já estou inscrita para o próximo curso. Um abraço. Bem, Renata foi a coordenadora do meu curso de especialização em periodontia, uma das professoras mais inspiradoras que eu tive na minha vida. Ela é uma das responsáveis, com certeza, por me fazer a periodontista que eu sou hoje, por me fazer amar estudar a periodontia, amar a periodontia que trata, que cuida. E, além disso, uma das responsáveis por minha mesa clínica ser tão mais organizada hoje. A professora Renata foi fundamental na minha carreira até aqui, porque como eu a conheci no início da graduação, a gente desenvolveu projetos que me permitiram crescer muito como pessoa, como profissional. Eu atingi a aprovação no mestrado e hoje ela é minha orientadora e continua me dando muito suporte, muito apoio, fazendo com que eu consiga atuar na área de estética sem nunca esquecer a importância da saúde periodontal do paciente.
Olá, gente. Na minha carreira eu tive a oportunidade de ter grandes profissionais, grandes professores que contribuíram para a minha formação como profissional, como professor e como pesquisador. Eu tive a professora Renata Simões como minha professora da graduação e pós-graduação. Isso para mim foi um orgulho muito grande, porque fez parte da minha vida acadêmica e foi um diferencial. E isso, tenho um orgulho muito grande de dizer que fui o aluno da professora Renata Simões e para mim, a minha história, a minha carreira tem a marca da professora Renata Simões como educadora, como pesquisadora, e isso foi um incentivo muito grande na minha formação. Grande abraço a todos. Olá pessoal, meu nome é Rodrigo Alves, sou dentista clínico e professor. Gostaria de dizer que na minha trajetória profissional eu tive a honra e o prazer de encontrar a professora Renata Simões pelo caminho. Minha vida profissional foi impactada positivamente, através de seus ensinamentos e de suas informações extremamente relevantes e atualizadas. Assim, eu gostaria de agradecer à professora Renata e a vocês eu recomendo tranquilamente o curso dela e as aulas que são bastante proveitosas. Olá, eu sou a Elisa, aqui hoje para falar um pouco sobre a doutora Renata Simões, que se tornou uma grande amiga, tem sido um espelho e é um exemplo de profissional e de pessoa e tem me ensinado muito a amar a periodontia. Eu sou bucomaxilo, sou implantodontista e a Renata tem me ajudado muito a abrir os olhos para essa área tão linda e melhorar dessa forma aí a minha clínica diária no consultório e também os meus cursos. Então, obrigada, Renata, por tudo que você tem me trazido. Então, como vocês puderam ouvir, né, o depoimento dos colegas, eles sabem exatamente a importância das suturas e o que mudou na vida deles depois que eles começaram a empregar as suturas corretas para os procedimentos corretos. Então, é muito importante que a gente entenda a diferença de cada tipo de sutura e onde nós podemos utilizar cada uma. Quando a gente aprende isso, a gente economiza material, nosso paciente tem um pós-operatório mais confortável, você vai economizar tempo e tudo isso leva você a ter uma lucratividade muito maior. Além disso, eu quero mostrar para vocês que eu estou com a turma, né, de abertura. Hoje eu estou abrindo, eu estou lançando para vocês o meu curso Sutura na Odontologia. Esse curso é a primeira turma. Eu não sei quando eu abrirei uma nova turma, então vocês não percam tempo, cliquem no botão que tem aqui embaixo e façam a sua inscrição agora. Depois de tantos anos ensinando, no modelo tradicional, finalmente eu consegui desenvolver um método eficaz, fácil, prático e que vocês podem aplicar no seu dia a dia. Então, com esse método, vocês vão poder modificar de maneira assim, de uma maneira extrema, o seu dia a dia no consultório e assim você obter melhores resultados. Além disso, caso você não fique satisfeito, em 7 dias nós vamos devolver todo o seu dinheiro. Eu confio tanto nesse método que eu tenho certeza que você vai ficar bastante satisfeito. Caso você não fique satisfeito, não tem problema. Pede o reembolso que a gente vai devolver todo o seu dinheiro de volta. Você não precisa nem nos dar explicação. E as aulas, vocês precisam saber que elas são todas aulas online. Elas são numa plataforma fácil, uma plataforma gostosa. E você pode estudar de onde você estiver e também com o tempo que você tiver disponível. Além disso, todas essas aulas elas vão ficar disponíveis para vocês durante 12 meses. Então, durante 12 meses, vocês vão ficar craques em todas as técnicas de sutura e começar a empregar cada vez mais no seu dia a dia clínico. Além disso, nós temos vários bônus, como por exemplo, se você adquirir o curso, você vai comprar os instrumentos da Rufride com 15% de desconto. Na sua primeira compra dos fios Tech Suture, você vai ter 10% de desconto. Se você se interessou em adquirir o meu livro, você vai adquirir o livro com a editora Napoleão com 20% de desconto. Além disso tudo, os 10 primeiros inscritos ao curso vão ganhar uma mentoria comigo de 30 minutos para tirar dúvidas. E os 50 primeiros inscritos vão participar de um sorteio
onde eu vou sortear um exemplar do meu livro, né? Então eu estou oferecendo a vocês uma experiência de mais de 20 anos na odontologia, mais de 17 anos como professora, né, do ensino tradicional e agora me voltando para o ensino online, porque eu acho que eu posso ajudar muito mais pessoas com essa plataforma, né, de acesso amplo. Além disso, eu vou esperar vocês, eu tenho certeza que vocês não vão perder essa oportunidade, porque é uma oportunidade que vocês vão ter de fazer esse curso Suturas na Odontologia e vocês com certeza vão ser profissionais diferenciados no mercado. Vocês sabem como é importante a gente estar sempre atualizado, sempre estudando, sempre buscando novas alternativas para melhorar o nosso trabalho. Eu garanto a vocês que esse curso Suturas na Odontologia vai ser um grande diferencial na sua carreira. Então eu espero vocês lá no curso e muito obrigada, cheiro grande para todos vocês.